Olá! Dia 8 de maio de 2026 foi promulgado o PL da dosimetria, que refere-se à redução de penas àqueles que participaram do 8 de janeiro de 2023. Achei importante abordar esse assunto e tentar entender, houve ou não tentativa de golpe de Estado. Para isso, vamos primeiro recorrer ao Código Penal no artigo 359, que afirma que tentar depor por meio de violência ou grave ameaça um governo legitimamente eleito é sim crime e suas penalidades estão previstas no Código Penal. Mas vamos à origem das informações. 3 de maio de 2023, o então ajudante de ordem Mauro Cid, do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente à época, um militar, foi preso pela Polícia Federal numa investigação sobre falsificação de certificados de vacinação da Covid. Mauro Cid fazia parte de um esquema com outras pessoas de falsificação do certificado, tanto para ele e sua família, quanto também para a filha do presidente na época, Jair Messias Bolsonaro. É a partir da apreensão do celular de Mauro Cid que foi possível descobrir, inclusive, o dolo sobre as joias e a tentativa de vendê-la e recomprá-la para trazê-la ao acervo público da República, por se tratar de um bem do Estado e não um presente pessoal. Em virtude disso, outras informações foram trazidas também a partir do celular de Mauro Cid. Dentre essas informações estão duas reuniões. Uma, 5 de julho de 2022, onde Jair Bolsonaro se reúne com seus ministros para tratar de uma possível interferência jurídica no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ali, eles tentam articular uma forma de deslegitimar o Tribunal Superior Eleitoral, que é constitucional. Dia 7 de dezembro de 2022, a eleição já tinha terminado e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha vencido as eleições no segundo turno. Essa reunião foi feita entre Bolsonaro e os militares e representantes das forças para tentar encontrar também uma forma de, enfim, fazer um ato extremo jurídico ou estado de sítio para que Lula não tomasse o poder. Os militares confirmaram que houve a reunião e dois deles confirmaram que houve sim uma tentativa de construir um conjunto de forças para impedir a posse de Lula, e isso tudo faz parte do conjunto probatório que foi sendo juntado pelo Tribunal, pelo STF. E dentre todas essas provas, foi possível chegar a outros núcleos de pessoas, inclusive aquelas que ficaram durante 2 meses em acampamentos na frente de quartéis militares pedindo intervenção no governo que tinha sido eleito. 2 meses de pessoas tentando destituir e desqualificar as eleições. Uma dessas pessoas que virou símbolo, a Débora do Batom, uma cabeleireira bonita, embora possamos mesmo discutir a questão das penalidades em alguns casos, Débora do Batom não é uma vítima, ela foi alguém que esteve nos acampamentos, ajudando a conflagrar aquele ambiente. O símbolo do batom é apenas um triunfo final
de uma ação que ela cometeu consciente de participação daquele evento. E naquela época me parecia que ela não estava assim tão preocupada com o bem-estar dos filhos, a ponto de deslocar-se para Brasília e participar dos acampamentos. Para efeito didático, eu vou tentar simplificar o que representou aquele episódio do 8 de janeiro de 2023. É como se alguém ou um grupo de pessoas nos parassem na rua e dissessem: passe imediatamente o seu título de eleitor, porque você não tem mais direito de exercer os seus direitos civis constitucionais. O seu voto daqui para frente foi completamente anulado e você não tem mais direito de participar como uma cidadã brasileira. É disso que se trata o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023. Sim, o 8 de janeiro de 2023 foi um ato doloso e criminoso contra o direito dos cidadãos que elegeram Lula de terem esse direito destituído porque um grupo queria manter-se no poder. Portanto, isso é um crime que deve sim ser punido, e o conjunto de dolos, que inclusive começaram lá na pandemia, eles foram recorrentes e permanecem agora, ainda estão em vigor. Eu finalizo essa reflexão citando Êxodo 23, 7. Da falsa acusação te afaste e não justifiques o culpado. O 8 de janeiro foi um ato doloso contra um governo que foi legitimamente eleito e um ato doloso contra o direito dos cidadãos e cidadãs que nas urnas escolheram o presidente Lula e que estavam sendo impedidos de exercer esse direito. Pagadores de impostos, tanto quanto os outros que se sentiram frustrados, tentaram impedir que essas pessoas que elegeram Lula não mais exercessem seus direitos plenos, civis e constitucionais. Isso é um crime grave e deve ser punido. E a sociedade e o próprio Congresso contemporizar com isso é como o pai que abre as portas novamente para o ladrão entrar na sua casa e lhe roubar. O Congresso ser conivente com algo que atingiu o próprio Congresso é talvez um dos maiores dolos que já se assistiu na República do Brasil, e é um absurdo que tenhamos lideranças cristãs, religiosas, que sabem que Cristo jamais se rebelou em toda a sua trajetória, contemporizarem e aceitarem o absurdo de defender esse PL da dosimetria. As pessoas que estavam ali, embora tenham sido enganadas, vão responder pela má fé daqueles que, com discernimento, conduziram como guias cegos essas pessoas ao precipício. Primeiro na pandemia e depois no 8 de janeiro de 2023. Pior do que ser o pecador é levar um inocente a pecar. Pensa nisso.